Pessoal, a lição 10, nós vamos juntar ela com a lição 11, porque a lição 10 ela só mostra para vocês os componentes da fechadura IALI, tá bem? Pode ser da fechadura IALI, da fechadura tetra, mas aqui nós colocamos da fechadura IALI porque é a fechadura mais vendida, mais utilizada, então tá aqui. O que nós precisamos fazer com o objetivo de mostrar essas partes aqui, quando eu compro uma fechadura, ela vem numa caixa e vem com esses componentes aqui, tá certo? Ela vem com a contratesta, com a sobretesta, com um trinco, com a testa, a lingueta da fechadura, fixação do cilindro, em geral com tudo isso, maçaneta, esses são os componentes, o espelho. Então, esses aqui são os componentes. Eu não preciso decorar isso aqui, tá? Eu preciso conhecer, tá? Para não chegar em determinado local, ficar falando aquela coisinha que vai no batente, aquela coisinha que vai na porta. Então, os componentes são esses. Então, não há necessidade de decorar, né? De decorar essas peças, né? Porque, primeiro, não vende elas individualmente. Eu até encontro algumas maçanetas, algumas alavancas da maçaneta. Vende, alguns vendem, é muito raro, mas às vezes você encontra. Tá bem? Então, a lição 10, ela vai fazer parte da lição 11. Então, agora, nós vamos para a lição 11, que ela é muito importante, que são os componentes e funcionamento dos cilindros IALI e tetra. Tá bem? Então, o que é o cilindro? O cilindro, ele é o que nós podíamos chamar de ou cérebro ou coração da fechadura, tá certo? Por quê? Porque é dentro do cilindro que tem o miolo, que está aqui, tá bem? O miolo, que esse miolo aqui, quando nós vamos fazer a chave na lima, nós conseguimos retirar esse miolo para poder fazer a chave na lima, que vocês vão ver como faz, como retirar esse miolo no curso, na parte prática do curso, tá bem? Mas nós vamos voltar ao cilindro. O cilindro é isso aqui, é o que vai na fechadura, é onde nós colocamos a chave e viramos esse miolo para poder abrir a porta, tá certo? Abrir ou fechar. Então, o cilindro não é isso aqui. Muita gente chama isso aqui de cilindro, outros chamam isso aqui o cilindro de miolo, mas o miolo é essa parte redondinha que vai aqui dentro, que nós vamos ver, nós vamos filmar, nós vamos tirar, nós vamos explicar para vocês, tá bom? Então, o cilindro é esse conjunto aqui. Ele também, nesse curso, vocês vão ver como retirar esse cilindro da fechadura através do parafuso trava. Então, nós podemos retirar esse cilindro da fechadura através de retirar esse parafuso aqui, que é um parafuso chamado parafuso trava do cilindro. Temos uma lição exclusiva para isso, é muito simples, tá bem? Bom, os componentes de um cilindro, IALI ou tetra, nós estamos falando de IALI, é a parte fixa do cilindro, é isso aqui, ó. Toda essa parte fixa aqui, ó, tá certo? Isso é chamado de parte fixa do cilindro. O miolo é esse aqui, ó, que nós falamos. Pino segredo, ele está aqui dentro, nós vamos ver daqui a pouco. O contrapino e a mola. Vocês vão entender perfeitamente quando nós formos mostrar para vocês a parte interna desse cilindro, aqui na apostila mesmo, tá bem? Então vamos lá. Aqui é citando aquele exemplo e exemplificando as partes que compõem a parte da fechadura, do miolo e do cilindro. Então, a primeira coisa é a mola. Onde é que está essa mola? Ela está aqui, ó. Essa é a mola. Depois nós temos o contrapino, que é esse azulzinho aqui. Qual a função da mola? É pressionar o contrapino e
consequentemente, o pino segredo. Então, a constituição no cilindro, no miolo, não diria, mas no cilindro, é essa composição: mola, contrapino e o pino segredo. Vocês devem observar, ou devem identificar, ou diferenciar o cilindro, o pino, o contrapino do pino segredo, é que o pino segredo ele tem essa ponta aqui abauloada, não é muito fina, não é muito visível, mas se você coloca ele na mão, você diferencia ele do contrapino. Mas por que ele tem essas pontinhas assim abauloadas? Ele tem porque ele vai encaixar essa parte no segredo da chave. Vocês devem observar que se nós olharmos com uma certa atenção, certo cuidado, nós vamos perceber que essas cavidades aqui, ó, da chave, elas são chamadas de cavas e, logicamente, ela tem um módulo angular, né, aproximadamente de 45 graus, tá bem? Então é só pegar uma chave, olhar que você vai começar a perceber isso. É lógico que tem umas que não tem quase cavidade. Então é a chave, que depois a gente vai conhecer, que tem o segredo 1. O segredo 1 quase não tem cavidade. Aí tem o segredo 2, que é um pouco mais profundo, o 3, que é mais profundo, e o 4, que é totalmente profundo. Mas isso nós vamos ver no decorrer do curso. Então, entenda isso aqui. A mola, que faz parte, né, está dentro do cilindro, como está aqui embaixo, nessa figura aqui, é a mola que pressiona o contrapino, que pressiona o pino segredo. Bem? Uma coisa muito importante que vocês têm que memorizar e saber é que as molas, elas são do mesmo tamanho. Não existe uma mola maior, uma outra menor. Todas elas são do mesmo tamanho. Os contrapinos, são também do mesmo tamanho. Quando eu falo do mesmo tamanho, eu estou dizendo, eles são idênticos. Então, eles são do mesmo comprimento, do mesmo diâmetro, tá certo? Mas o que é que diferencia para poder falar de segredo da chave, da cava da chave? São os pinos segredo. Então, repetindo, as molas são iguais, os contrapinos são iguais, e o que diferencia de tamanho são os pinos segredo. Por isso que nós trabalhamos com 4 alturas, quer dizer, as fábricas, isso é padronizado, tá? Se trabalha com 4 alturas, altura 1, 2, 3 e 4, não confunda com isso aqui. O tamanho 1 do pino é um pino que ele tem um tamanho pequeno, o pino 2 ele é um pouquinho mais comprido, o pino 3 é um pouquinho e o pino 4. Então, o que diferencia na chave, o que não permite que uma chave abra a porta do outro, são essas sequências de segredo. Aqui, como nós estamos trabalhando com 5 pinos, nós poderíamos dizer que eu posso fazer essa combinação 1, 2, 3, 4, 5 combinações, não estou me referindo ao tamanho dos pinos. Essas combinações podem chegar a 99.999. Então, é essa combinação, essa mistura, vamos dizer assim, de tamanhos de pinos, que tem o tamanho 1, 2, 3, 4, que vai definir o segredo da chave. Por isso que uma fechadura, uma chave de uma fechadura do mesmo fabricante, do mesmo tamanho, ela não consegue abrir a porta do outro, ou uma outra fechadura, tá bom? Então, depois nós vamos falar mais a respeito disso, mas é importante levar em consideração. 1, 2, 3, 4, isso aqui está se referindo à descrição dos componentes aqui. A mola, o contrapino, o pino segredo e o segredo da chave, que é essa parte aqui, que é cortado, tá certo? Que é cortado ou copiado, como queira dizer, na máquina de cópia ou na lima, né? O chaveiro antigamente usavam lima, hoje ninguém usa mais. Tá? Usa lima para fazer uma chave específica, quando se perde todas as chaves, e aí ela vai ter o chaveiro, para o chaveiro fazer essa chave a partir dos pinos
segredo. Tá bem? Aqui ele está mostrando para você, nós estamos mostrando para vocês aqui, a estrutura, tá certo? De um cadeado. Ah, mas, puxa, tem tudo isso? Sim, essa é a composição do cadeado. Um cadeado não é uma fechadura, né? Ele é um elemento, uma peça, que ele permite fazer o travamento de uma porta, de uma corrente, e por aí vai. Mas se você olhar internamente aqui, você vai perceber que ele tem essa mesma estrutura. Ele tem a mola, ele tem um pino segredo, e ele tem a mola, ele tem um contrapino e tem um pino segredo. Tá certo? Então a estrutura é a mesma. É lógico que os componentes, gancho, corpo, são diferentes. É um cadeado, não é uma fechadura, como nós falamos anteriormente. Aqui você vai ver com mais clareza, né? Claro, não confunda isso aqui com pino segredo. Isso aqui são os tampões, que se você pegar um cilindro e virar ele, você vai ver esses tampões aqui. Para que servem os tampões? Para evitar que a mola desça ou caia, né, de dentro do cilindro. Então, esses tampões, como o próprio nome diz, ele serve para evitar que a mola e o contrapino e o pino venha no sentido contrário. Aqui fica também mais fácil, que aqui é cortado. Ele mostra aqui para vocês que, nesse caso específico aqui, é como se aqui fosse um cilindro só com uma chave. E aqui a gente percebe que é um cilindro que tem os dois lados para colocar a chave, que é o usual, né? Cilindros, todo cilindro ele tem os dois lados, eu não digo todos, né? Tem cilindro que ele não tem, ele só tem um lado. E aqui ele está mostrando um cilindro comum, que a gente usa nas portas, né? Tudo bem? Aqui a mesma coisa. Ele tem os tampões aqui embaixo, ele tem a mola, ele tem o contrapino e o pino segredo. Aqui a mesma coisa, tá certo? Ele tem as molas, o contrapino e o pino segredo. Essa chave que você, quando compra o cilindro, ou quando compra a fechadura, ele vem geralmente com duas chaves, tá certo? Tanto o Yali como o Tetra. Os segredos dos dois lados são iguais. Por isso que quando eu entro, eu uso uma chave, para sair eu uso a mesma chave. Então, dos dois lados, os segredos são iguais. Tá bem? Funcionamento. Como é que funciona um cilindro, né? Ou melhor, o mecanismo de abertura e fechamento. Ele está explicando. Aqui é como se eu estivesse olhando o miolo frontalmente. Tá certo? E aqui é como se eu estivesse olhando o miolo do lado. Tá certo? Então, aqui, para melhor entender o funcionamento do cilindro, nós estamos mostrando aqui o movimento do miolo, o alinhamento dos pinos segredo, permitindo a abertura da fechadura. Observe a colocação da chave nas imagens seguintes. Então, aqui o que ele está mostrando é como se fosse um passo a passo, né, colocando a chave na fechadura. Tá bem? Aqui, essa imagem aqui é a imagem da mola, do contrapino e do pino segredo, sem a chave, como se estivesse assim, ó. Tá bem? Quando eu coloco a chave, o que é que acontece? Ela vai se acomodando, ó. Eu vou colocando a chave, tá vendo? E uma coisa que é muito importante, o chaveiro precisa entender, é que nem nessa situação, nem nessa e nem nessa aqui, eu consigo abrir a fechadura. Por quê? Ou melhor, virar o miolo. Por quê? Porque tem uma coisa muito interessante aqui e que aparece em todos eles. Os pinos, né, os contrapino e o pino segredo, eles não estão alinhados muito bem. É isso aí, eles não estão alinhados. Eles aqui travam. Aqui quem está travando é o pino segredo mais os dois contrapinos. Aqui quem está travando é o pino segredo, o contrapino, tá certo? E esse outro contrapino está travando. Quando eu coloco a chave, que é a chave da fechadura, o que ocorre é isso aqui. É o alinhamento, né? Você vê que o segredo da chave, que está cortada adequadamente, de acordo com o segredo dos pinos, né?
ele faz o alinhamento do pino, né? Do contrapino e do pino segredo. Tá aqui, ó. Eles estão alinhados. O que é que acontece? Eu consigo virar a chave e abrir a fechadura. Esse é o segredo. Observe a sequência das imagens acima, nós já falamos de 5 pinos que devem e podem ter tamanho diferente. Não só deve, né? Tá? Deve, não só pode, como deve também. Então, é importante salientar que é muito comum, dificilmente você vai pegar uma fechadura que ela tem 5 pinos de segredo 4, 5 pinos de segredo 1, tá certo? É possível, mas geralmente a maioria, esses pinos, eles são diferentes, tá certo? Eles têm tamanhos diferentes. O que impede a abertura da fechadura com a chave errada é exatamente a falta de alinhamento dos pinos segredo, combinado com a ranhura da chave correta. Então, nós acabamos de explicar para vocês isso aí. Funcionamento do cilindro tetra. É aquela chave tetra que tem 4 segredos diferentes. Exatamente. Ela tem 4 segredos diferentes e de cada lado, né? Como ela tem 4, né, ranhuras, ou melhor, 4 lados para a gente fazer copiar ou cortar ou limar, tá? São 4 lados que ela tem. E aqui ele está mostrando, ó, tá vendo essa parte de baixo, a lateral, a de cima e a outra lateral. É uma chave que tem 4 segredos diferentes, tá bom? O procedimento como é que é? É a mesma coisa. É a mesma coisa de pegar as 4 chaves Allen e imaginasse uma chave tetra, tá bom? Os segredos são diferentes, mas o procedimento dele é o mesmo. É o alinhamento, tá certo? Eu tenho que alinhar, ou melhor, a chave que eu estou colocando, ela tem que ter os pinos segredo, todos eles de acordo com a chave, para que se possa fazer o alinhamento. Ou melhor, a chave de acordo com o pino segredo. Porque eu copio a chave, eu não copio o pino segredo, tá bem? Então é muito simples de entender. É dessa forma que que funciona o miolo, o cilindro e a estrutura. Quer dizer, o restante da fechadura é nada mais, nada menos do que mecanismo, tá? A maçaneta, para recuar a lingueta da maçaneta, tá certo? Mas quem faz o movimento da lingueta da fechadura, quem faz esse movimento é a chave através do miolo, tá certo? Sendo a chave correta, ela consegue virar o miolo, tá bem? Então, pessoal, nós terminamos a lição 11. Espero que vocês tenham entendido, porque isso é muito importante. Aqui, ó, o cilindro tetra possui 4 segredos diferentes, com mais segurança que a Yali, tem o seu funcionamento no giro do conjunto dos pinos, dos seus segredos. O funcionamento é idêntico ao Yali, tá certo? O mesmo funcionamento. Ou melhor, funciona do mesmo jeito, mas tem esses segredos adicionais. Bom, até a próxima lição.